Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nessa aula, venho trazer para vocês a quinta aula para o cargo daqui de técnico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A gente vai se ater especificamente ao capítulo aqui que trata dos direitos políticos. Então, vamos propriamente para a análise das questões e do estudo em relação a essas questões propostas. Todas as questões foram confeccionadas pela Fundeb, que é a banca que vai organizar o concurso atual. Então, essa primeira questão diz que, de acordo com a Constituição da República, encontram-se entre as condições de elegibilidade a idade mínima de. Então, para que uma determinada pessoa possa se eleger, possa desempenhar o mandato político, para determinados cargos, há condições a serem respeitadas. E é exatamente o que a questão pede. Aqui, especificamente, a questão da idade. Então, uma questão recorrente da banca, a gente precisa saber aí que para presidente e vice, a idade 35 anos, governador e vice 30 anos, deputado federal, estadual, a gente ainda tem juiz de paz, aqui a idade seria 21 anos. E para vereador, que é aquele cargo de alguma forma que envolve uma complexidade menor, 18 anos. Então, aqui o gabarito dessa questão, letra D. A gente pode até verificar na Constituição da República, a gente verifica a resolução dessa questão especificamente aqui no parágrafo 3º do artigo 14. Então, são condições de elegibilidade. Então, além desses critérios aqui, vamos dizer assim, qualitativos, a gente ainda tem esse dado quantitativo, que é o dado da idade, né? Então, 35 para presidente e vice, 30 para governador e vice, 21 para deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, né, que eu acabei não colocando para vocês, também vice-prefeito e ainda juiz de paz. E o único aí que demanda a idade de 18 anos é mesmo o cargo de vereador. Então, retomando aqui, a próxima questão diz que, sobre os direitos políticos no Brasil, é incorreto afirmar que. Então, a gente precisa assinalar a alternativa incorreta. A letra A diz que o alistamento eleitoral é vedado aos estrangeiros e aos conscritos. Então, de fato, a gente percebe que há uma resolução na Constituição que veda o alistamento eleitoral para estrangeiros e conscritos. Conscritos são aqueles que estão servindo no serviço militar. E aí, devido a essa natureza desse serviço prestado, ele fica vedado essa questão do alistamento eleitoral. Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis. Eles não podem se alistar e eles também não podem se eleger. É o que diz a letra B. A letra C diz que o voto é facultativo para os analfabetos. Então, de fato, os analfabetos podem ou não votar. Eles não têm a obrigação de votar, ainda que eles tenham mais do que 18 anos. 18 anos ou mais, melhor dizendo. Letra D diz que a filiação partidária constitui condição de elegibilidade. Então, a gente pode verificar aqui, retomando aqui o texto constitucional, que o alistamento, domicílio eleitoral na circunscrição, a nacionalidade, pleno exercício, a idade. E aqui a gente ainda tem, no parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, de fato, o analfabeto ele não pode se eleger. Mas a gente percebe aqui que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Então, por esse motivo, a letra B aqui está incorreta. Os analfabetos podem sim se alistar de forma facultativa. A letra B é taxativa em afirmar que eles não podem se alistar. Então, por isso está incorreta. Gabarito letra B.
Essa outra questão diz que, com 72 anos, Ernesto é naturalizado brasileiro e pretende se candidatar a um mandato eletivo. Diante dessa hipótese, assinale a alternativa correta. Aqui a gente vê uma questão que envolve dois capítulos, aqui tanto o capítulo da nacionalidade quanto o capítulo propriamente dos direitos políticos. Então a gente precisa recordar que quando a gente fala de brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar alguns cargos específicos, né? Então aqui, por exemplo, a letra A diz que Ernesto não poderá realizar sua pretensão, pois é inalistável e inelegível. Não, de forma geral, ele pode sim se alistar e eleger. Letra B. Ernesto poderá concorrer, entre outros cargos, aos cargos de presidente da República, governador e prefeito. Quando a gente tratou do tema da nacionalidade, a gente verificou que apenas brasileiros natos podem ocupar o cargo de presidente da República. Então, essa alternativa aqui está incorreta também. Letra C. Ernesto poderá concorrer, entre outros, aos cargos de governador e ao mandato de senador. A gente não tem uma vedação em relação a esses cargos para o brasileiro naturalizado. Então, até então, a letra C, alternativa correta. Quando a gente vai na letra D, diz que Ernesto não poderá realizar sua pretensão, pois, embora seja alistável, é inelegível. Não há uma vedação nesse sentido. Então, de fato, aqui o gabarito da questão é mesmo a letra C, né? Lembrando que aqui a gente não tem na Constituição da República uma vedação da idade. Então, se uma certa pessoa atingir uma certa idade, ela é vedada de ocupar um cargo público. Não, em tese não há essa vedação para cargos aí políticos, né? Quando a gente pensa no cargo público, há a vedação da idade em virtude aí da aposentadoria compulsória. Mas aqui não é o que trata a questão. Então, o gabarito mesmo vai ser a letra C. E aqui, para finalizar as nossas questões, trouxe uma questão um pouquinho diferente, que envolve ali também um conhecimento da estrutura da Constituição Federal, que diz que sobre a classificação dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Lembrando aqui que a gente está estudando sobre os direitos políticos, mas esses direitos políticos é um capítulo de um título, qual seja direitos e garantias fundamentais. Então a gente precisa entender que os direitos e garantias fundamentais subdividem-se em vários capítulos. E a gente tem aqui especificamente como capítulos os direitos individuais, coletivos, sociais, nacionalidade, políticos e ainda de partidos políticos, que a gente vai ver em um momento oportuno. A gente pode até fazer a consulta para vocês verificarem aqui de forma mais clara. Então, quando a gente adentra aqui ao título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, a gente tem o capítulo 1, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, né? Então, na primeira subdivisão, individuais e coletivos, a gente ainda tem direitos sociais, que a gente já estudou anteriormente, da nacionalidade também já é estudado, dos direitos políticos, que é o assunto dessa aula, e ainda dos partidos políticos. Dessa forma, a gente finaliza o título 2 da Constituição da República. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Então, às vezes, não é necessário apenas decorar o texto constitucional, é você entender também de como é feita essa estruturação do texto. Essa questão aqui é uma prova disso, uma questão elaborada pela Fundep. Então, não é a única questão a ser tratada o decoreba, a lei seca. É necessário também um entendimento mais contextualizado. E aqui eu trouxe para vocês alguns dispositivos que eu verifiquei que são recorrentes aqui em relação à cobrança da banca Fundep. Então, artigo 14. O caput e os incisos.
e ainda os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e também o 10º. Já quando a gente trata do artigo 15º, a gente tem o caput e os incisos como dispositivos mais recorrentes. Então é isso. O vídeo findo por aqui. Peço para que você se inscreva nesse canal, curta o vídeo se gostou, compartilhe e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!